Bom, eu começaria por algumas especificidades do complexo gráfico do Médio Tejo, dizendo que o complexo da arte rupestre do Tejo é de caráter excepcional. Eu acho que concordamos todos com isso, a várias escalas. É excepcional pela complexidade, pela quantidade elevada, pela densidade, pela distribuição espacial, um pouco de uma geometria linear muito extensa, pela diversidade temática e pela diacronia dos motivos representados. Estas características motivam-nos a questionar as razões dessa produção gráfica e as razões da presença desse acervo nesta região específica. O Mário Virola Gomes, de alguma forma, deu já o seu contributo em termos de explicação das razões para o aparecimento desta arte neste sítio, especificamente. Contudo, a resposta ao porquê, não quando, nem como, nem através de que iconografias, mas porquê é talvez uma das respostas mais difíceis e mais subjetiva, é claramente subjetiva. Da extensa bibliografia produzida nos últimos 50 anos acerca deste conjunto gráfico, principalmente na forma de teses, monografias e muita bibliografia, nós podemos relevar alguns aspectos, que, digamos, de percepção mais comum, que é a posição em que eu me coloco como não especialista em arte rupestre. Diria que a organização dos motivos em subconjuntos, aquilo que chamamos dos núcleos, reparte-se por um espaço muito extenso, de cerca de 35 km, no Tejo, concretamente, entre a Foz do Severo e a Foz do Acresa, e esta extensa distribuição de gravuras confere, de facto, uma amplitude regional e uma significância, uma relevância muito grande a este conjunto complexo. E, de alguma forma, pela sua geometria linear, alguma dificuldade em definir uma centralidade, como nós a definimos, num território, digamos, que tem duas dimensões mais ou menos equivalentes, mas que não é tão linear. Contudo, e como o Mário Virola Gomes tem situado ao longo destes anos, há aqui um eixo diferenciador e há aqui uma centralidade, que não é uma centralidade enquanto o sítio mais, o sítio primeiro, o sítio maior, o sítio principal, o sítio de onde isto partiu, mas há de facto aqui um eixo que são as portas rodam, e eu penso que, apesar da subjetividade do comentário, penso que é aceitável afirmá-lo. Por outro lado, alertamos para a impossibilidade que temos de introduzir o Tejo Internacional neste contexto, como gostaríamos e como supomos que possa ser relevante. Porquê? Porque desde os anos 70 ou antes dos anos 70 do século XX, a barragem de Cedilha inundou cerca de 45 km de rio, um rio que tem um contexto tão robusto quanto o contexto que encontramos aqui entre Vila Velha de Ródão e Nisa. A presença de grafismos rupestres em margens alternadas reforçam esta abrangência regional, porque trata-se de um fenómeno que não está apenas numa margem, mas está nas duas e age por vezes de forma alternada, o que aumenta, digamos que a profundidade lateral deste complexo em termos de importância regional. Os rios podem ser fronteiras e são em contexto de competição ou de conflitualidade, claramente. Noutras circunstâncias, os rios são espaços de convergência, como já foi dito, entre comunidades culturalmente homólogas, como são as atuais, ou pelo menos cooperantes. Mas separam claramente, e é isto que nos interessa nesta abordagem, toda a gestão da subsistência diária, impondo a organização das comunidades em povoados diferenciados em relação às margens. Por outro lado, esta dispersão da arte do Tejo suscita outras questões, tal como sugerido pelo contexto arqueológico envolvente, que é saber se os diferentes núcleos gráficos foram, diríamos, propriedade comunitária, alargada à escala regional, transfronteiriça, de uso extraordinário, periódico, cíclico, sazonal, como um santuário. E até podia comparar com os nossos santuários atuais, as ermidas, ou se ao invés a relação é de tipo local, mais doméstica, de uso mais ordinário ou cotidiano, em conexão direta com os assentamentos residenciais mais próximos dentro do mesmo limite fluvial. É consensual reconhecer que este conjunto gráfico não corresponde a um momento, mas a um processo evolutivo. Uma sucessiva adição de motivos num tempo longo, de modo não uniforme e crescente. Tal significa que as motivações dos seus autores indicam uma persistência no ato, uma permanência no território e razões sociais profundas de elevado simbolismo. O ordenamento dos motivos na escala do tempo foi objeto de diferentes e desencontradas teses com fases e diacronias de diferentes amplitudes, desde a menor duração, por exemplo, do Martinho Batista, até ao tempo mais longo do Mário Virola Gomes. Em complemento,
seria interessante dispor de diacronias por sítios, de modo a perceber se houve o sucessivo sincrónico de diferentes locais ou núcleos. A partir das perspectivas cronológicas de base tipológica, também seria possível especular acerca da evolução espacial estritamente pós-paleolítica, estou a ignorar os contextos paleolíticos, ou os casos ainda limitados, deste complexo gráfico, salientando-se desde logo a presença de zoomorfos segmentados atribuíveis a um momento pré-neolítico ou neolítico primeiro, no caixão de Fratel, precisamente, indicando, quiçá, um lugar precursor ou primacial. Outra especificidade deste complexo corresponde à assimetria na representação dos principais tipos de motivos. Como foi dito, com uma predominância dos temas mais abstratos de tipo geométrico e uma presença mais limitada ou reduzida de figurativos, como antropomorfos e isomorfos, alguns destes colocados em momentos iniciais deste complexo. A terminar, eu tinha duas, mas por questões de tempo já estou a cortar no texto, tinha duas circunstâncias para relevar, para as quais não vou explicar porque é que as cito, mas vou só citar uma, porque a outra pode ser polémica e não tenho tempo para, enfim, para suscitar. O território envolvente do Médio Tejo, entre Vila Velha de Ródão e Nisa, está situado numa importante linha de trânsito milenar entre os planaltos da Beira-Dor e o sul interior do território português. Esta zona transtagana conserva inúmeros vestígios da presença humana desde o Paleolítico inferior, isto é relevante, e terá oferecido condições excepcionais de estada a grupos humanos pelo acesso direto a recursos naturais, como água, matéria-prima para a produção de instrumentos e recursos animais. Essas condições terão propiciado uma permanência da ocupação humana ao longo de toda a pré-história e um potencial demográfico de longa duração, configurando, quiçá, um território de alta densidade, e aproveitando o conceito atual de alta densidade, nessa longa etapa da história humana. Mas eu abro o tópico. A outra especificidade tem a ver com o ouro levinar, mas não vou dizer mais nada. E passaria ao ponto 2, mas tenho que voltar atrás. Exatamente. Portanto, este ponto, relativamente às especificidades da artropeste do Tejo, utilizei esta figura do Mário Varela Gomes para chamar a atenção para aquelas concentrações, aquelas duas concentrações que estão no centro, enfim, que são separadas, digamos assim, pelo eixo das Portas de Ródão. Mas ao longo do Tejo Internacional existem gravuras em Herrera, no Erges, e provavelmente existirão muito mais. Mas é uma lacuna de conhecimento, não necessariamente uma ausência de realidade arqueológica. Um breve enquadramento arqueológico do conjunto gráfico do Tejo. A atividade da Associação de Estudos do Alto Tejo e do NRA, desde há 50 anos, tem-se focado de modo permanente na construção de um inventário arqueológico sistemático de uma região que corresponde hoje à NUT 3 da Beira Baixa. Esta ação tem sido considerada prioritária para o conhecimento e para a preservação das materialidades relacionadas com a ocupação humana deste território na mais longa diacronia, desde o Paleolítico Inferior até às invasões francesas. Grande parte deste contributo está patente neste mapa de pontos que me foi disponibilizado há dias pelo inventário do IPA. E, portanto, vemos aqui, nesta zona mais central, aquela zona, uma grande concentração de pontos. A maioria destes sítios são sítios pré-históricos e são relevantes para esta discussão. Vamos focar-nos na identificação do enquadramento arqueológico do conjunto gráfico do Tejo em termos de ocupação do território envolvente. Esse quadro de referência baseia-se principalmente em assentamentos cotidianos, portanto, aquilo que podemos chamar o povoado, o habitat, enfim, até pode ser uma oficina de talho, mas tudo o que tem a ver com a subsistência, a produção dos meios para a subsistência e não com atividades, digamos, de alto nível, como são, ou sagradas, como são os rituais funerários, ou a produção de grafismos e pinturas. Portanto, assentamentos cotidianos e povoados, e necrópolis de sepulturas megalíticas, praticamente são todas elas deste tipo, ou equiparadas, aquilo a que localmente chamam antas mamospi, isto são dois conceitos integrados. No território da Beira Baixa, curiosamente, tem sido identificado vestígios de presença humana ao longo de toda a pré-história, de modo extensivo, no compartimento inferior da falha do Pão Sul. Está ali, digamos, é um limite daquela mancha verde. Sobre formações geológicas do Cenozoico. Essas formações estão representadas neste mapa por aquilo que está identificado como coberturas sedimentares com menos de 50 milhões de anos. E também por depósitos de fluviais, esses com menos de 1 milhão de anos. São raras
as presenças de assentamentos pré-históricos cotidianos sobre rochas mais antigas do grupo das Beiras, como os xistos e os garovacos. Neste momento não vou discutir o porquê disso, não há tempo, mas esta circunstância é muito interessante, porque onde existem informações cenosóticas, nós temos vestígios de ocupação pré-histórica em toda a latitude da pré-história. Por outro lado, a presença de sepulturas megalíticas, cuevas deste povoamento, ultrapassa largamente essa limitação geológica, estando presentes numa ampla escala altimétrica, desde as margens do Rio Tejo, como se vê aqui, até aos cimos da Cordilheira Central. Não teria tempo, gostaria de comentar, e farei isso talvez na comunicação, quero caracterizar este povoamento ao nível do habitat e das necrópoles de monumentos megalíticos por compartimentos, considerando que compartimentos são pequenos territórios, setores delimitados por linhas, por cursos de água marcantes. De Montante para Jusante, é o que nós chamamos Rosmanial, Malpica Monforte, a zona da Charneca de Roda, um Fratel e ali o enclave situado entre a Serra das Talhadas e o Severo, que está balizado atualmente para as aldeias de Salavessa e Nisa. Em todo este território existem, digamos, desencontros em termos de quantidade de sítios arqueológicos desta tríade que são os grafismos, os povoados e as sepulturas. Há zonas que têm muitas sepulturas como Rosmanial e pouca arte e alguns povoados, há outras onde os povoados não estão identificados ou não foram pesquisados, mas existem seguramente pelos indícios que podemos obter. Este contexto, naturalmente, complementa-se noutros conjuntos gráficos em gravura e em pintura, com temáticas idênticas às dos rios, mas fora dos espaços fluviais, em 3 situações específicas: em rochas ao ar livre, em abrigos rupestres e em sepulturas megalíticas. Portanto, há a ter em consideração que, para além da arte do Tejo e afluentes, para além da necrópole megalítica, para além de toda a rede de povoamento ancorada no Cenozoico, quase exclusivamente do Cenozoico, seja em depósitos de terraço quaternário, seja em arcose ou formação de cabeça do infante, seja em plataformas da formação de falagueira, é aí que encontramos os vestígios do habitat desde o Paleolítico Inferior. No caso, desafio interessante será relacionar estes 3 diferentes tipos de sítios, rochas gravadas, sepulturas e povoados, por setores do Médio Tejo. Como disse, não o vou fazer, tinha aqui uma caracterização, pelo menos, de alguns destes enclaves que nos parecem significantes, que é o caso deste, Charneca de Ródão, que tem como sítio marcante Caixão do Algarve em associação direta, ou este, o território de Fratel, que tem como associação direta um sítio importante de Fratel, ou este, que é o enclave de Salavessa-Nisa, que tem como sítio de arte rupestre significante Caixão de São Simão. E a par disto existem muitos momentos megalíticos, são os pontos que estão ali, existem povoados. Consideramos, portanto, como eu dizia, o desafio aliciante à abordagem integrada destas 3 realidades, mas as possibilidades para o fazer reduzem-se a cada dia que passa, pelo não investimento na conservação e na investigação preventiva dos sítios mais ameaçados, e os sítios mais ameaçados são povoados e sepulturas. De um lado, a arte rupestre, um património mais conservativo pela especificidade da sua posição em fundos de vale pouco antropizados e com uma investigação muito mais robusta, portanto é uma vantagem enorme da arte rupestre do Tejo, e com imensa bibliografia, e do outro lado, sepulturas e sítios, um património em extinção mais ameaçado pelos efeitos destrutivos da atividade económica e muito e mal ou insuficientemente caracterizado. Eu passaria daqui... Quanto tempo tenho, António? António? Quanto tempo? Está um quarto de hora. Ainda falta um quarto de hora? Muito bem. Vamos descer um pouco a um caso mais concreto. Este caso não é um caso novo, já o publicámos, mas vou apresentar em traços muito largos o território de Fratel. O território de Fratel, do ponto de vista da subsistência diária, nós encarámos-lo num estudo que publicámos de análise, um estudo de SIG, de análise espacial, baseado num instrumento que é o SID Catchment Analysis, considerámos como um sistema fechado. Um sistema fechado em termos do cotidiano. Eu vou dar um exemplo. Alguém que esteja em Fratel não vai com o gado para o Chão da Velha, porque não vai atravessar o Tejo. Vai viver para o Chão da Velha. Portanto, em termos de subsistência diária,
e focados apenas nessa, digamos, nessa abordagem muito processualista, se quiserem, nós podemos considerar isto como um sistema fechado. Não ignorando que este sistema é um sistema aberto em termos das trocas, em termos do comércio, em termos das relações entre comunidades, dos casamentos, mas no ponto de vista da subsistência diária pode ser considerado um sistema fechado. É um sistema que tem povoados baseados. Aquelas manchinhas brancas são 1, 2, 3, 4, 5 formações são mesas detríticas da formação de Falagueira, que é uma coisa com 5 a 1 milhão de anos, e todas elas têm ocupação pré-histórica. E mais abaixo está um pontinho vermelho, que é um apelido granítico, que tem também ocupação pré-histórica. Julgávamos da Idade do Bronze porque está muito próximo dos podomorfos de Gardete. E pensámos, não, este sítio tem ocupação da Idade do Bronze, afinal é neococolítico também. O que não deixa de ser interessante para a análise que fizemos. Temos sítios de habitat, Charneca de Fratel está além, com uma muralha, Joaquina Soares, o Carlos e nós estamos a trabalhar na monografia que irá ser publicada talvez para o ano, sobre as escavações que foram feitas neste sítio. Ao lado direito é um empedrado para grelhar carne do sítio do Neolítico final de Chão da Velha. Depois temos 2 tipos de monumentos megalíticos, uma anta com uma pouca mamua, uma mamua sem esteios, e 2 tipos de motivos, a arte do Tejo, representado pelos antropomorfos, e as rochas com covinhas. Estamos a focar em sítios que, pelo menos, abarcam o 4 e o 100 milénio. Estamos focados nesse período. E demos ênfase a este caso pela circunstância de se terem reunido de uma forma muito coerente em termos de organização especial 3 tipos de sítios arqueológicos, povoados, relativamente bem distribuídos, monumentos megalíticos em volta desses povoados e sítios com arte rupestre no Tejo. Portanto, como dizia, o território de Fratel foi objeto de um primeiro ensaio de análise espacial em comunicação anterior, e este trabalho baseou-se na aplicação de ferramentas de SIG para estes 3 diferentes tipos de sítio. O território de Fratel corresponde a um compartimento de configuração subtriangular com cerca de 100 km² e fechado por duas linhas de água, o Rio Tejo e o Rio Ocreza, e por uma serra, um trecho da Serra das Talhadas. Portanto, o substrato geológico, como vimos, é basicamente do grupo das Beiras, com algumas poucas mesas e reduzidas mesas detríticas. O pressuposto foi que este território, em termos morfológicos e em termos de recursos, tinha dimensão compatível para a autossuficiência alimentar de um grupo humano permanente. E como disse, postulou-se considerá-lo como um sistema fechado. No território de Fratel foram reportados 51 sítios arqueológicos, 5 destes sítios correspondem a habitats e coincidem com 5 mesas detríticas referidas, que têm a designação comum de charnecas nesta zona. Existe uma outra ocupação cêntrica no Castelejo de Gardete, que é um apelido granítico. Para além dos sítios existem pelo menos, de modo residual, 21 monumentos megalíticos, muitos já estão destruídos, foram ainda identificados por nós, outros desapareceram pelos colegas da geração do Tejo. Existem, de facto, importantes grafismos na margem do Rio Tejo. A margem do Rio Ocreza, que é o limite ocidental, tem uma albufeira muito mais antiga e, portanto, estamos um bocadinho no escuro relativamente ao potencial gráfico desse trecho do rio. A aplicação do método de análise espacial adotado permitiu gerar isócronas. Isócronas, para quem não saiba, isócronas quer dizer tempo idêntico. São linhas que nos dizem, a partir de um ponto central do povoado, ao fim de uma hora onde é que eu estou andando a pé. E, portanto, há ferramentas que os permitem gerar estes territórios. E, portanto, essas áreas de captação para diferente tipo de recursos para a subsistência diária. A aplicação deste método, portanto, geraram-se isócronas para tempos de marcha de 15 minutos, 1 hora, 30 minutos, 1 hora e 2 horas a partir dos 5 povoados já identificados, mas também a partir de 2 posições onde não havia povoados, mas onde admitimos que tivessem existido povoados, que é uma questão muito interessante porque correspondem a vazios. As áreas abrangidas por aqueles diferentes tempos de marcha têm sido relacionadas, para a vossa informação, isto é apenas um modelo indicativo, com diferentes atividades humanas de subsistência. O território percorrido nos 15 minutos poderia destinar-se à atividade agrícola intensiva regada. Os 30 minutos poderiam estar os campos de cultivo extensivo, cerealífero e as pastagens. A 1 hora, os territórios até 1 hora podiam ser usados para pastoreio. A 2 horas podíamos ter a caça, a recoleção e a pesca. E os resultados são muito interessantes.
da aplicação deste modelo. Aliás, eu diria que o território de Fratel é paradigmático e é modular e poderá ser aplicado a territórios correlativos na zona envolvente. Passarei então em revista alguns comentários breves relativamente à aplicação deste modelo. Mas tenho-vos mostrar exatamente as tais áreas de captação de recursos. As manchas não têm muita legibilidade a partir daí, mas só para nos dar uma noção da abrangência sobre aquele território. Da esquerda para a direita, temos Charneca de Fratel, à direita em cima Charneca de Genoma, à esquerda temos a Charneca de Vilar do Boi, ali a última figura OD, a Charneca das Canas, a Charneca das Vinhas. Este exemplo mais próximo é a partir do povoado da Charneca de Fratel e que tem a particularidade de coalescer com o maior povoado com o maior conjunto de artropeste, que é Fratel. Está ali marcado por uma linha vermelha. E, portanto, temos ali representados territórios de meia hora, 1 hora, 2 horas. Nesta figura temos já, digamos, não de modo separado, mas em modo conjunto, territórios de meia hora, territórios de 1 hora e territórios das 2 horas. E eu vou fazer os seguintes comentários para tentar abreviar esta intervenção. As manchas isocrónicas calculadas a partir dos 5 sítios de habitat conhecidos sugerem uma ocupação ótima do território até aos seus limites, indicando que a posição daqueles assentamentos é adequada em relação ao espaço disponível para ampla captação de recursos. Contudo, não podemos considerar estes 5 sítios equivalentes em termos de duração, permanente ou temporária, e de atividades, e simultaneamente equivalentes em termos de atividade produtiva agrícola, cinegética, recoletiva ou outra. Não temos informação de investigação suficiente para fazer esta hierarquização mais fina. Ponto 2. O espaço ocupado pelo conjunto das isócronas das 2 horas revela vazios em 3 posições extremas com coberturas sedimentares, sem coberturas sedimentares, onde, contudo, existem outros indicadores arqueológicos. Existe arte, existem sepulturas, mas não existem povoados. E que são indicadores de presença. Nomeadamente em Gardete... Não é nada disto. Não tem ponteiro, para não? Pronto. Muito bem, então, mas eu direi... existem vazios em 3 posições extremas, a noroeste, a leste e a sudoeste, sem coberturas sedimentares, onde, contudo, existem indicadores de presença. São estes 3 territórios, portanto, Ladeira, Vila Ruivas e Gardete. Sugere-se que terão existido sítios de habitat ainda não identificados ou desaparecidos. A inexistência de cobertura sedimentar no extremo sul de Gardete pode justificar, pelos resultados dos últimos trabalhos arqueológicos, a ocupação excêntrica de um apelito granítico. Porque, de facto, quando gerámos aquelas figuras, posicionámos um local hipotético entre o apelito de Gardete e a aldeia de Gardete, numa zona mais central. E, de facto, as isócronas cobriam aquele território muito bem. Mas pode haver esta excentricidade muito interessante para a ausência mas já não vou usar. Obrigadíssimo, Nelson. Ponto 3. As mesas detríticas terão proporcionado condições ótimas de estada para a fixação de habitat permanente ou temporário, em termos de drenagem de solo, em termos de proximidade de fontes de água potável, em termos de disponibilidade de matéria-prima para a produção de instrumentos. Além disso, a sua posição culminante permitia um controle visual sobre o envolvente espacial. Ponto 4. Falta-nos informação que permita estabelecer o uso simultâneo dos vários sítios de habitat, principalmente nas áreas centrais do território, na área central do território, num conjunto formado por 3 povoados, são Charneca de Fratel, Genoma e Vilar de Boi, contudo, a não sobreposição das isócronas de 30 minutos sugere um uso diferenciado de culturas intensivas, culturas extensivas e pastagens. Já a sobreposição das áreas situadas a 1 hora de marcha obrigaria a um uso partilhado, consensual, não conflituante, ou uma não utilização simultânea dos vários povoados, que é a questão que se levantou antes.
De acordo com as isócronas das 2 horas, essa potencial competição seria maior para as atividades de caça, recoleção e pesca. Esta última sugerida pela presença de pesos de rede. A pesca está nas 2 horas de marcha a partir de quase todos os povoados. Ponto 5. Os sítios com grafismos rupestres no Rio Tejo estão situados no limite das isócronas de diversos povoados, no limite das 2 horas. Curiosamente, a maior área de habitat, como disse, parece formar um binómio com o maior núcleo de arte rupestre, Caixão do Boi. O maior povoado é a Charneca de Fratel, por proximidade, naturalmente, sugerindo uma relação doméstica, diria assim, à falta de ter melhor. Ponto 6, e já falta pouco. As culturas megalíticas, ou pelo menos as que podemos descobrir e que sobreviveram ao processo económico subsequente de utilização do solo, estão abrangidas maioritariamente pela isócrona de 1 hora, sugerindo um vínculo ao espaço agrícola da comunidade. Existem 5 casos, contudo, exteriores a essa isócrona, a cerca de 2 horas de marcha. Destes, anta setentrional em ladeira, uma anta numa zona setentrional em ladeira e 2 sepulturas em Vilas Ruivas, do nosso ponto de vista, podem estar associadas a povoados não identificados. Ponto 7. Os dados de escavação de 3 sepulturas megalíticas, nomeadamente Cabeça de Anta, Charneca das Vinhas e Charneca das Canas, sugerem um faseamento entre o final do 4º e o princípio do 3º milénio, de um destes momentos para os outros. Porque há outra particularidade interessante. E uma aproximação dos monumentos mais recentes, portanto, uma aproximação da necrópole em direção aos povoados, em correspondência, aliás, com o faseamento identificado no povoado da Charneca de Fratel, com 2 fases, pelo menos, do Neolítico final e do Coccolítico inicial, já associado a uma muralha com bastião. Curiosamente, os monumentos mais recentes já estão sobre o bordo das mesas detríticas, não no soco hercínico, não é? Mas mais próximos, portanto há uma concentração do povoamento, certamente, e uma aproximação da necrópole. Ponto 8, e este é um dado interessante, um pouco extemporâneo, o povoamento atual, representado por aldeias e lugares, converge com o povoamento pré-histórico. Contudo, os assentamentos contemporâneos situam-se no sopé ou periferia das mesas detríticas ocupadas na pré-história no seu topo. Este modelo o inventário de 51 sítios é realmente muito significante em termos de geografia de dados. Contudo, temos um déficit muito significativo de conhecimento acerca, enfim, de uma completa diacronia da ocupação do povoamento e de uma completa diacronia do fenómeno funerário. Portanto, há um déficit de conhecimento muito grande. Esta limitação acresce as dificuldades de conservação daqueles sítios face, sobretudo, a povoamentos arbóreos do setor florestal e agrícola e a falta de investimento ativo na investigação e na gestão deste património, o que será um processo previsivelmente irreversível. Olhando para o futuro e concluindo, eu diria, acrescentava 3 pontos. Ponto 1. Com esta comunicação, pretendemos motivar uma abordagem integrada de grafismo rupestres, habitat e sepulturas num espaço significante como o que abrange prioritariamente Vila Velha de Rodeniza. Em segundo lugar, sugerimos uma discussão acerca do estatuto social dos conjuntos gráficos do Tejo entre o doméstico e o comunitário, entre o mais cotidiano e o extraordinário. O terceiro ponto é relativo à urgência de proteção prioritária e investigação secundária dos sítios de habitat e das sepulturas megalíticas, cuevas do complexo gráfico do Tejo em risco de sobrevivência. Ultrapassei o tempo, António? Terminou. Está quase. Então é muito rápido. Meia hora. Admitimos ser consensual reconhecer a excepcionalidade deste conjunto como património cultural. O processo de classificação deste património de interesse nacional foi iniciado há mais de 10 anos e está em boa marcha e, portanto, desejamos que este processo continue noutros conjuntos, nomeadamente Caixão do Algarve, Gardete, São Simão e Ocreza. E nesta linha também fazemos um apelo no sentido de replicarmos o que se fez no Alentejo com a progressiva classificação e proteção do megalitismo da Beira Baixa, que nos parece tão importante, talvez até por ser menos conhecido, do que o megalitismo alentejano, tanto na linha que se iniciou com a classificação do Caixão do Boi. Para terminar, sugeria, enfim, mais a um nível mais social,
a instituição, uma sugestão de dias municipais e de anos municipais ou meses municipais do património arqueológico, desde a arte rupestre ao megalitismo, ao megalitismo funerário, para não falar de outros sítios arqueológicos fora deste contexto. Muito obrigado. Tá.